Forte abraço a você que acompanha mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira. Você que sintoniza aí o canal 15, estamos aqui às 21 horas e também lá no d11.com.br. Você pode nos levar aí no seu celular, no seu tablet. Vai lá no d11.com.br, coloca no ícone ao vivo e acompanha o Esporte em Destaque, toda a programação da TV Destaque, tá certo? Já já a gente fala de Flamengo, que joga nesse sábado, um jogo importantíssimo fora de casa contra o Atibaia. Se não vencer, tem grande chance de sair do G8. O Tom vai estar aqui, o atacante Tom, que marcou um dos gols quarta-feira. Mas nesse primeiro bloco, vamos falar de futebol brasileiro, vamos falar de categorias de base, vamos falar de Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou deixar para apresentar o nosso convidado especial por último, né? Mas não que esse convidado não seja especial, mas você já conhece. Grande professor Paulinho. Feliz 2016, professor Paulinho. É a primeira vez esse ano. Esse né? ano, sim. Feliz 2016, professor Paulinho. Diego. É um homem multiuso, está em todos os lugares de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a você que nos assiste. Um prazer, né, estar aqui fazendo esse programa nessa sexta-feira e com esse convidado especial, sim, que eu, de antemão, vou deixar a apresentação para você, mas me orgulho muito do trabalho que tem feito ao futebol, né, pelo Brasil. E hoje, na Sociedade Esportiva Palmeiras, tive a oportunidade de ser professor dele na faculdade e, como sempre, um daqueles que fazem um grande trabalho pelo futebol no Brasil. Vale a pena estar aqui, ouvi-lo hoje e essas coisas que muito que vocês estão vendo não conhecem como funciona uma categoria de base. Então, passo para você aí, Diego, a apresentação. Aliás, eu espero que... Eu tenho certeza, se Deus quiser, que vai ser o mesmo. Nós tivemos uma conversa antes aqui da gravação, muito bacana, muito legal sobre o futebol. Tenho certeza que você vai ganhar muito. Professor Ricardo de Oliveira, ele que é profissional da educação física, né? Seja bem-vindo, professor. Prazer em conhecê-lo. Guarulhense, hoje observador técnico do Palmeiras. Seja bem-vindo aqui ao Esporte em Destaque. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o professor Paulinho. Te agradeço também, Diego. Guarulhense de coração, torcedor da cidade de Guarulhos, né? Desde as boas épocas de Pascoal Tomeu, que a cidade era a capital do esporte amador. Tentar resgatar não só o futebol de Guarulhos, que é um berço de bons atletas para o futebol, né? E graças a Deus hoje podendo vestir a camiseta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Antes da gente falar até do seu trabalho lá no Palmeiras, e a gente falar aqui, né, professor Paulinho, das categorias de base do Palmeiras e também, por que não, das categorias de base dos outros times, você que já tem uma experiência muito grande nesse meio, até depois do 7-1, ficou toda essa discussão, técnico vai para fora, a gente não tem jogador, você vai responder, vai nos ajudar. Conta um pouquinho do seu histórico aí, os times que você já passou, toda a sua trajetória. Você que é um jovem treinador, né? Um jovem observador, né? Treinador, graças a Deus, acho você que já foi, né? A saúde não quis que eu continuasse, né? Eu não estava me dando muito bem com a saúde. Já no segundo ano de faculdade, como aluno do professor Paulinho, na época da FIG, né? Eu já consegui um estágio no Palmeiras, né, na área de futebol, sempre quis futebol. E aí de lá pra cá eu trabalhei no Nacional da Barra Funda, tive o prazer de trabalhar no Flamenguinho de Guarulhos. Que ano você trabalhou no Flamengo? Eu trabalhei com o Toninho até. Grande TO, hein? O Toninho era o treinador da Sub-15, eu era da Sub-17. Legal. Isso foi em 2005, se eu não me engano. Legal. Porque a minha categoria era o Sub-17 e os 88, acho que 2005, né? E trabalhei em Paraná Clube, Grêmio, Osasco, Portuguesa, Palmeiras atualmente. Trabalhei no Esportivo Brasil e tive uma passagem pelo Fragata, que é um clube de formação do Emerson, que foi capitão da seleção brasileira no Rio Grande do Sul. Clube que formou o Marcial. Formou o Marcial, que estava no Corinthians e agora está no Cruzeiro por empréstimo. O bom volante Marcial, que fez um belo gol contra o Fluminense. Depois ele teve algumas partidas como titular, acho que o Tite acabou tirando ele. O Tite acabou tirando ele, inclusive depois do clássico contra o Palmeiras, ele não foi muito bem. Talvez o Tite, enfim. Mas vamos lá, o que um observador técnico faz? Qual a sua atribuição lá no Palmeiras? Daqui a pouco você mostra a camisa do Palmeiras. Bela camisa do Palmeiras aqui. Qual que é a sua função lá, professor?
Bom, a primeira função de observador técnico quando chega num programa do parâmetro de vocês é entregar a camisa, o presente do CFA, né? Olha aí, que é o Centro de Formação de Atletas, né? Que beleza, hein? Trouxemos um presente tanto pro professor Paulinho quanto pro Diego. Camisa do Palmeiras aqui, bela camisa do Palmeiras. É uma lembrança. A outra, meu filho. É uma lembrança da nossa categoria de base. Muito legal, hein? Obrigado, viu? Nada. Professor Ricardo, manda um abraço lá pra todos, viu? Todos lá. Bela camisa do Palmeiras, hein? Obrigado pelo presente. Qual que é a nossa função maior, né, dentro do Palmeiras? Acima de tudo, é fortalecer as categorias de base, né? Então, o nosso trabalho, ele incide em quê? Muitas viagens, né? Infelizmente, é uma função que a gente, às vezes, passa um longo período fora de casa. E até parabenizar meus amigos, né? Todos de profissão, todos de qualquer clube, porque a gente sabe o quanto difícil é e a gente não pensa apenas no nosso, a gente pensa no bem do futebol brasileiro, né? Porque às vezes a gente traz o jogador aqui, hoje eu trago no Palmeiras, ele só vai gerar um vínculo daqui a 5 anos, 10 anos e eu posso não estar mais no Palmeiras, Claro. né? Até foi uma palestra que nós tivemos na segunda-feira na apresentação sobre as tâmaras, né? Explicaram para nós sobre as tâmaras, tudo. E nós batemos muito nisso. Então nós vamos fazer plantar hoje para colher lá na frente. Então nós trabalhamos desde o sub-10 no Palmeiras até o sub-20. Temos uma categoria por ano. Então nós temos um sub-10, um sub-11, sub-12, com um treinador por categoria e uma comissão técnica para cada. Então, a gente foca no trabalho regional primeiro, né? Só uma captação regional, onde incide com Guarulhos e região, São Paulo, Grande São Paulo. Foca numa captação mais estadual, né? E aí abrimos mais a abrangência, seguindo a nível nacional. Nós temos atletas hoje no Palmeiras, do Piauí, do Maranhão, de Fortaleza. Esses atletas moram no clube? Moram lá no centro de treinamento? Não, eles moram no clube, né? Nós temos, hoje em dia, no CT nosso, ainda nós não temos o alojamento. Tá. O nosso alojamento ele fica próximo lá ao Allianz Parque, né? Então os meninos todos são alojados, com toda a estrutura que temos de psicóloga, de pedagoga, de assistente social, de toda a parte, não só de campo, o Palmeiras se preocupa com o cidadão em si também, né? Sim. Então, alimentação por nutricionistas. Então, é uma coisa muito abrangente que o futebol tem. E inclusive, até atletas estrangeiros, né? Até um dos destaques da Copa São Paulo pelo Palmeiras foi o Arancibia, Sim. que é um chileno, né? É um chileno. Então, a gente tem também esse interesse nos outros polos, digamos assim, né? Certo. Agora, aliás, professor Paulinho, fique à vontade para fazer perguntas aqui. Professor Ricardo, você que ligou a TV agora, professor Ricardo Oliveira, nosso convidado especial desse primeiro bloco, para falar um pouquinho das categorias de base do Palmeiras. Ele é observador técnico do Palmeiras e está explicando para a gente como funciona. Aliás, Palmeiras que tem o seu centro de treinamento das categorias de base aqui na cidade de Guarulhos. Como é que está a estrutura do CT aqui em Guarulhos? Tem muita gente em Guarulhos que não sabe, que nem que tem e, consequentemente, nem onde que é. Então, até aproveita, uma coisa até que eu estava acertando com o Paulinho, nós estamos acertando uma avaliação, tá, para Guarulhos, tá, provavelmente será no campo do Macedo, que hoje em dia quem ministra as aulas é o professor Marcel, que estudou comigo, que é aluno do Paulinho também. Nós queremos fazer exatamente por ser em Guarulhos, né? O CT fica aqui na Ayrton Senna. Dentro do CT nós temos 5 campos oficiais e um mini campo sintético. Temos ainda um mini campo que é só para treinamento de goleiros. E ali nós temos refeitório, temos academia, temos fisioterapia, temos departamento médico, temos a fisiologia. Tá? Então, ele é bem estruturado aqui para a nossa região. A única coisa que nós não temos é exatamente o alojamento ali dos meninos que ficam lá no Allianz Parque. Então, todo dia os meninos eles têm esse translado, né? Faz o ônibus para cá, faz todos os treinamentos, retornam nos ônibus. A maioria dos meninos, quando chegam lá, já chegam direto para as refeições, tudo para sair para a escola. Tá certo. Quer fazer uma pergunta, professor, para o nosso convidado especial? Na verdade, o que o Ricardo está acabando de falar, eu tive a oportunidade de estar com ele lá, passei uma semana em janeiro nessa avaliação, e não pela presença dele. A estrutura que eu vi lá foi uma estrutura muito bem organizada. Como ele já mencionou, do sub-10 ao sub-20, todas as categorias tem lá o seu treinador, tem a sua comissão técnica, a estrutura do centro de treinamento muito bacana. E aí eu falo para você, Ricardo, o que o Palmeiras, com toda aquela estrutura e esse número de atletas, claro que isso tem um custo para o Palmeiras.
O Palmeiras hoje, ele no final desse ciclo, sub-20, quantos atletas efetivos são aproveitados a partir dessa idade? E aqueles que não são aproveitados, aonde o Palmeiras acaba mandando esses garotos? Isso é muito difícil a gente dar números exatos, né? Após a Copa São Paulo, o único atleta que realmente, efetivamente subiu era o Augusto, que já estava incorporado à equipe de cima, tudo. Zagueiro, né? Bom zagueiro. Mas aí você pega, na seleção sub-20, nós colocamos o Daniel Fusato, que é o goleiro, e colocamos o Cauê, que é o atacante. E são 2 atletas que ainda não subiram ao profissional. Então, às vezes, a gente vai muito na temporização do atleta. Sim. Né? E eu defendo... fruto, né, do tempo, né, que você falou, né? E eu, particularmente, acompanhava na época, porque eu era treinador, a equipe sub-15 do Corinthians. E o Lulinha no sub-15... Ele acabava com todo mundo, no Sub-17 ele acabava com todo mundo. Ele ainda é, se eu não me engano, o maior artilheiro de categorias de base do futebol brasileiro. Mais do que Ronaldo, mais do que Romário. E às vezes não subiu num período correto. Que ele subiu na época em que o Corinthians estava para cair e ele era um daqueles jogadores que caiu. Então a gente se preocupa por lançar o jogador no momento certo. Não teve a estrutura, né, para... A própria estrutura emocional, né? Exatamente. E aí analisar, porque é interessante o que você falou, né? Que, meu Deus, que se a gente for comentar e foge de tudo aqui, mas eu tava pensando nesses dias que isso é uma coisa que o clube tem que conhecer muito o jogador, por isso que você falou da importância de ter um psicólogo. Às vezes o pessoal fala, mas por que psicólogo no futebol? Porque, por exemplo, tem camarada que não aguenta pressão. Tem outros como o Anderson do Grêmio, que foi lá nos aflitos e ainda menino, driblou o camarada lá e tem a história que você já sabe, e era menino, né? Por isso da importância, é interessante a gente entender como no esporte é necessário toda essa estrutura que você falou, né, professor? De ter o psicólogo, de conhecer o jogador, de entender, pô, o Lulinha não tá preparado para subir, o fulano de tal não tá... Interessante isso, né? Não é só o jogar, não é só o treinador, é toda uma... Até tinha um coordenador que trabalhava comigo no Fragata, que é o Mauro Rocha, que hoje está no Uberlândia. E o Mauro batia na tecla de que o jogador brasileiro, eles têm 2 jogadores. É o marca-marca e o joga-joga. Esse aqui é o marca-marca, ele só marca. Você pedir para ele marcar e jogar, você já deu alguma coisa para ele. E o joga-joga, você pedir para ele jogar e marcar, você já dificultou um pouquinho mais para ele. Entendeu? Então, é muita coisa envolvido, né? Até uma coisa que foi feita estudos já, né? De que os atletas, atualmente, os que vêm do Norte e Nordeste, eles já vêm num ramo, numa fase de alimentação melhor dos que vinham antigamente, que vinham com raquitismo, que vinham com... Então aí vai, o que? É de educação, é de alimentação. Tem uma estrutura mesmo. Hoje o Palmeiras tá mais preparado para revelar craques. A gente viu nos últimos anos muito o Santos, um pouco o São Paulo também, né? Mas colocaria o Santos em primeiro. Mas hoje o Palmeiras, por tudo que você está falando, por essa administração aparentemente do Paulo Nobre, que, pelo que eu fiquei sabendo, até deu uma arrumada na questão administrativa, CLT pra galera, enfim, foi o que eu fiquei sabendo. O Palmeiras está mais preparado para revelar? Eu acho que o Palmeiras, na revelação dos atletas, é só o pico da pirâmide, né? Porque no estudo feito do ano passado, o Palmeiras foi o clube que mais teve receita no Brasil. De venda de jogador? De tudo. De venda de jogador, de ingresso, de sócio-torcedor, de venda de camisas, tudo em receita geral. É o clube que mais teve receitas no Brasil. Aí você vai subindo o topo da pirâmide. Quanto mais dinheiro você tem, melhor profissional você consegue contratar. Você contratando um profissional melhor para cuidar dos garotos da base, logo você precisa de um jogador melhor. Então você tem que pagar um pouquinho mais. Se você vai pagar um pouquinho mais, você precisa de uma cozinheira, às vezes, melhor. Né? E aí chega no topo da pirâmide, a gente consegue puxar 2, 3. No ano passado. O Palmeiras nunca teve um clube revelador. Nunca teve esse espelho. Nunca foi dito como um clube revelador. Ano passado, no final da Copa do Brasil, tinha João Pedro. 5 jogadores da base. Matheus Salles, jogando como titular. Gabriel Jesus. Tinha Natan no banco e entrou o Lucas Taylor. Verdade. Entendeu? Chegou o momento que tinha todos esses aí titulares. E conseguindo um título, né? O que era o mais jogo, importante. Né? No jogo do Allianz na Arena, né? Na Arena. E não só isso, né? O Matheus Salles, ele foi colocado no primeiro jogo. Sim.
como uma semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, foi feita não só a estruturação que o João Paulo fez ali, mas também no departamento de base, né? Com o João Paulo Sampaio, que é o coordenador geral, o Marcelo Roberto são diretores. Então, assim, o bom é a blindagem que tanto a comissão técnica quanto os meninos têm, o suporte que eles dão. Então, isso daí ajuda melhor na formação de atletas, né? Entendi. Você que ligou a TV agora, está no canal 15, estamos aqui, eu estou com o professor Paulinho, grande professor Paulinho, hein? Multiuso, professor Paulinho? É Guarulhos, é Atibaia, é São Paulo, Então, eu estou fazendo um triângulo assim. Agora, né? Estou fazendo um triângulo agora. Meu Deus do céu. E o professor Ricardo Oliveira, que observador técnico do Palmeiras, um prazerzaço, um baita de um programa, acredito que você que gosta de futebol, torcedor do Palmeiras ou não, tá curtindo muito esse programa nessa sexta-feira. Ô professor, aliás, eu acho que tudo isso com a vinda do Paulo Nobre, né? A gente falou do ano passado, acho que ele tá dando uma organizada, que é o que os outros clubes precisam e muito, de ter pessoas capacitadas na sua gestão. Dá para barrar empresário? Como é que você vê a ação do empresário na categoria de base para você, como observador técnico? Isso te atrapalha? Tem empresário que te ajuda? Tem empresário que sabe de futebol? Como é que funciona toda essa situação? Eu acho que chegou a um ponto de que eles já fazem parte do negócio. Eu acho que hoje em dia você não consegue mais tirar que é a função empresário, né? Eu acho... Existem bons empresários que realmente ajudam os meninos, que eu acho que às vezes é necessário. Porque às vezes tem pessoas até que brincam. Pô, você viu o jogador lá de 13 anos, mas o menino já tem empresário? Pô, já tem empresário, mas o empresário dele é quem dá a cesta básica do menino, é quem tira o menino para levar para a escola. Então tem empresários que dão um curso de inglês, que eu conheço. Tem empresários que arrumam uma empresa de material esportivo para alimentar o menino. Caramba. Com material, chuteira, tudo. Esses são exceção à regra ou hoje não? Hoje tem um número bacana desses hoje grupo, cada vez mais, porque essa nova legislação da FIFA, que entrou em 1º de maio, foi bom porque acabou com muito picaretice que tinha, né? Tá. Tinha muito picareta aí que fala, o que você faz da vida? Eu sou açougueiro de segunda a sexta e sábado e domingo eu sou empresário de jogador, porque eu vou ver o jogo ali e aí eu fico grudado na tela e pego o melhor menino. Tá? E aí é difícil depois porque esse rapaz, ele só visa o dinheiro, né? E hoje em dia os clubes eles não estão pondo dinheiro à frente, né? A própria Copa São Paulo vai ditar isso, né? Você pega, foram 160 times e olhe lá, e aí a gente pontua. Pô, quantos jogadores o Palmeiras conseguiu tirar da Copa São Paulo? Vamos pontuar. Vamos pegar 3 jogadores de 160 clubes? Pô, tá bom. Mas esses 3 jogadores sobem pro profissional? É esse o detalhe. A gente, às vezes, bate no sub-20 para reforçar a categoria. Então, hoje em dia, a gente faz o quê? Um teste de maturação, a gente faz uma análise de reserva de evolução, se é um menino que vai ajudar agora, se vai ajudar lá na frente. Então, tem muitos meninos desses que embaixo vão muito bem nas categorias menores, chegam em cima, já não ajudam e no final vai cair. Como a gente estava falando anteriormente, vai jogar uma Bzinha do Paulista, vai jogar uma Série A3 para ganhar 800 mil e mais na carteira de trabalho dele tá jogador profissional de futebol. E para ele, às vezes, aquilo é suficiente. Entendi. E às vezes é isso que até nas coisas que a gente estava conversando antes, né? Não é só o 7-1, né? São muitas coisas envolvidas, né? É verdade. Chega num final, assim. Eu vou fazer assim, vou fazer um breve intervalo, que o papo tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais Esporte em Destaque. Não sai daí.